A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vou ler aqui uma reflexão da palavra de Deus para os meus amados irmãos que se encontram aqui no livro de Salmo, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada e já tem armado seu arco mortais e porá em ação as suas setas inflamadas e os perseguidores. Amém, irmão? Aqui, meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus fala que Deus, ele prepara suas setas, mas antes de ele derramar sua ira sobre o homem, primeiro ele adverte o homem para que o homem se arrependa dos seus pecados. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que Deus certamente se irou com o povo da cidade de Nínive. E Deus tinha um juízo contra aquele povo. E Deus levanta o seu profeta chamado Jonas. Quando Deus, irmão, levantava um profeta para falar para o povo, o profeta era a misericórdia de Deus. Se o povo desse ouvido à voz do Senhor, se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para Deus, Deus, irmão, perdoaria. Então o profeta era a misericórdia de Deus. Quando Jonas entrou dentro da cidade de Nínive, pregando o arrependimento, dizendo que aquela cidade ia entrar em juízo daqui a 40 dias, se o homem não se convertesse. Como todos sabem a história, meus amados irmãos, a cidade de Nínive se arrependeu em pano de saco e cinza. E Deus também se arrependeu do mal que tentava fazer contra aquela cidade, porque houve conversão, houve arrependimento. No livro de Naum, 100 anos depois que Jonas tinha ido ali, o povo voltou a praticar as mesmas coisas. E no capítulo 1 de Naum, o Senhor diz na sua palavra que ele não tinha o culpado por inocente. Jonas tinha ido ali, o povo havia se arrependido dos seus pecados, mas agora o povo estava voltando para as mesmas práticas. Então Deus avisou que não tem o culpado por inocente. No Evangelho de Mateus, a Bíblia diz, irmão, que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. No dia, meus amados e queridos irmãos, do juízo, ninguém poderá dizer diante de Deus que Deus não lhe deu chance. Ninguém poderá dizer diante de Deus que Deus não foi bondoso para com ele. Ninguém poderá dizer diante de Deus ou acusar de não ter tido uma chance de se arrepender, porque Deus está dando chance para que a humanidade se arrependa de seus pecados. Deus, antes de derramar o seu juízo, primeiro ele avisa. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. O juízo de Deus está sendo derramado com misericórdia, porque a igreja do Senhor ainda está aqui na terra. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora de a ira de Deus ser derramada sem misericórdia. E nesse tempo a igreja não estará mais aqui. E a oportunidade, louvado seja Deus, irmão, para o homem pecador irá ter passado. Porque a porta da graça vai se fechar. A porta da graça, meus amados irmãos, é o tempo da misericórdia. Deus, louvado seja Deus, irmão, como diz, é um justo juiz. É um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Deus se ira porque ele olha para esta terra e vê violência, estupro, droga, tráfico, vidas se acabando no pecado. Então todos os dias Deus se ira. Mas por que Deus, pastor, então não destruiu ainda esta terra de uma vez por toda? É por causa da aliança que ele tem com a igreja. Enquanto a igreja estiver nesta terra, esta terra não poderá passar por um juízo completo. Hoje nós vemos o juízo de Deus da terra, mas é um juízo com misericórdia. Mas vai chegar o dia de não ter mais misericórdia.
E esse dia a igreja do Senhor não vai mais estar aqui. Aonde vai se cumprir a palavra, Amós 8:11. Porque Deus enviará uma fome, não de pão. Deus enviará uma sede, mas não de água. Mas sim de se ouvir a palavra de Deus. Hoje muitos não dão mais crédito à palavra do Senhor. Hoje muitos até zombam de um culto campal, quando nós vamos evangelizar, ou passa pela porta de uma igreja e fica zombando. Vai chegar o dia, vai chegar a hora. E essas pessoas quererem, aleluia, ouvir a palavra do Senhor e não vai dar mais tempo. Porque a igreja não vai mais estar aqui. O Espírito Santo não vai mais estar aqui. Se o Espírito Santo de Deus não vai mais estar aqui, louvado seja Deus, então quem é que vai pregar para o povo? Jesus está voltando. E Deus não está irado somente com o mundo, mas também está irado com a igreja. Porque Deus está irado com o mundo, porque o mundo pratica o que é mal diante dos olhos de Deus, mas o que tem no mundo também tem na igreja. No mundo tem divórcio, na igreja também tem. No mundo tem sensualidade, na igreja também tem. No mundo tem vaidade, na igreja também tem. No mundo tem aborto, na igreja também tem. No mundo os homens estão na corrupção, na política, a igreja também tem. Porque está trazendo o mundo para dentro da igreja. É tempo que o juízo comece pela casa, 1 Pedro 4:17. Deus não está irado somente com o mundo, mas sim com todos aqueles que praticam a sua vontade. Arrependa-se enquanto é tempo, porque ainda há tempo de você se arrepender. Porque Jesus pode voltar para nós de qualquer maneira, irmão. De duas maneiras. Ou no arrebatamento ou na morte. E se nós morrer, irmão, louvado seja Deus, não tiver com o nosso coração arrependido, purificado, vivendo uma vida como Deus quer que nós vivamos, nós vamos perder a nossa salvação. A mesma coisa também se Jesus voltar e também nós não estiver preparado. Deus é um juiz justo que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, ele afiará a sua espada. Eu tenho visto, meus amados irmãos, nos últimos dias, um dado inflamado da parte de Deus, atingindo os cantores mundanos e até os cantores gospel. O câncer, louvado seja Deus, tem, louvado seja Deus, destruído cantores. Aquele cantor, o MC Catra, morreu com esse câncer. Agora aquele jovem, aquele rapaz, né, que canta também músicas escandalosas, chamado MC Pikachu, também está com câncer. Deus está usando os seus flagelos para trazer esses homens ao arrependimento. Louvado seja Deus, porque estão brincando, estão zombando com a santidade de Deus. E não é, louvado seja Deus, só o mundo, é a igreja também. Quantos cantores gospel também não estão da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Vivendo e brincando com as coisas do Senhor, irmão. Pastores tirando a própria vida. Pastores sendo mortos.